Da melhor forma, e as duas principais questões que eu levei para a Marilu para a gente debater, e a gente passou tempo em cima delas, eram uma o lado afetivo, o lado de relacionamentos amorosos, que eu sou racional demais, então eu procurava racionalizar tudo, então era uma certa frieza, uma certa distância e muita racionalidade no campo amoroso afetivo, que precisa de outras emoções também, e estou nesse intento, estamos aí nesse trabalho, né? De uma nova forma de ver os relacionamentos amorosos e até de me comportar dentro deles. E a outra questão que sim estava me afetando ainda mais era a questão do lado profissional, né? Eu hoje sou agente penitenciário federal e era o primeiro concurso que eu passei e sou formado em Direito. E tinha uma cobrança muito grande sobre mim para eu continuar, para eu ser, que eu tinha que ser juiz, que eu tinha que ser promotor. Eu me formei na Espanha, então, ser formado em Direito na Espanha, você tem um potencial gigante, você não pode ser só isso, como se fosse uma coisa menor e como todas as pessoas olhassem para mim como se eu sempre estivesse devendo, como se eu sempre tivesse que dar uma justificativa. Mas, por outro lado, eu tenho uma vida excelente, como eu quero, eu pago minhas contas, eu tenho minha vida organizada. E uma riqueza muito grande que esse trabalho me dá, que talvez nos outros eu não teria, é tempo. É tempo para me dedicar a coisas que para mim fazem muito sentido, muito mais do que dinheiro e poder. E status, que é a profissão de um juiz, de um promotor, que é muito bonita e traz isso, mas de repente não tem tempo e tranquilidade para viver coisas que para mim são importantes. Então, eu fui me fortalecer para poder assumir para as pessoas, para os familiares, para os amigos, que essa é a minha profissão, que eu não quero mais concursos, que é aqui que eu vou ficar, e poder ter a tranquilidade de dedicar-me à minha religião, às atividades físicas, e descobrir outras áreas da minha vida que agora eu estou tentando entrar no mestrado, estou estudando sociologia. Você está indo para as suas escolhas. Isso, é como... E não para as escolhas dos outros. Isso, eu via que dentro de mim eu já tinha a tendência dessas escolhas. Então, a terapia foi importante para que eu me certificasse disso e mais ainda para que eu me fortalecesse. Entendi. As críticas que antes me faziam tremer e me faziam duvidar, hoje eu as escuto. Vejo também que muitas pessoas opinam para o meu bem, de forma positiva, com muito amor, mas me vi como dono da minha vida, como responsável pelos meus atos, e me encontro muito feliz e tranquilo com todas as escolhas que tenho feito. Então, me serviu muito nesse sentido dessa escolha profissional e de abrir novos caminhos, né? De ver que os caminhos são totalmente meus, não são o que os outros esperam de mim, né? Com a bênção e proteção divina, mas o restante das coisas a gente consegue fazer. Você, para chegar a esse ponto, você passou quanto tempo de terapia com o marido, de tratamento? Que a gente pode falar que é um tratamento, né? Mas é um tratamento de saúde. Você não faz tratamento capilar? Tem tratamento também da sua mente, do seu lado emocional. Quanto tempo você ficou? Acho que mais ou menos 1 ano e meio, né? E assim, só que também não era toda semana. Sei, né? Depois a gente foi a cada 15 dias e ficava na frequência das ações que eu ia fazendo para levar para ela, para a gente debater sobre elas. E vinha muito a questão, que às vezes os amigos falam, mas Pedro, será que não é caro? Será que isso é besteira? Eu digo, besteira não é, porque está fazendo bem. Então, a partir daí eu já via os benefícios. E o de ser caro, eu pensava, se eu não tiver dinheiro e meu dinheiro não servir para ajeitar a minha cabeça, meu dinheiro vai servir para quê? Para que adianta eu ter dinheiro e eu estar totalmente desequilibrado? Então, se o dinheiro não servir para o meu bem-estar, acho que ele perde muito da sua função. Exatamente, perfeito. Marilu, quando a gente fala nessa questão de não dar ouvido assim, gente, claro que a gente dá ouvido ao que está do nosso lado, a família e tudo, mas infelizmente existe uma cobrança muito grande do que é apontar. Não, Marilu vai ter que fazer isso. Imagina, um Pedro então, formado lá fora, teve todo um esforço para se formar em direito, tem que ser juiz, né? Aí tem aquela questão da mulher, então. Não, mulher, então, quando vai pro lado de relacionamento, tem que arranjar um bom casamento, tem que ser uma boa esposa, uma excelente mãe, uma profissional fantástica, né? Uma excelente mestre na cozinha, então tem que ser predada, né? Aquela história. Imagine para uma mulher, como não seria antes e agora mais ainda, porque a gente é muito contemporânea.
ainda tem essa função, né? Para andar com as próprias pernas. Realmente tudo isso influencia, né? É uma carga. Tudo influencia e, assim, depende as convicções internas que essa pessoa tem. Porque muitas pessoas veem, no caso de Pedro, ele sabia que ele não queria aquilo que a família, que os amigos esperavam, mas ele não tinha muito claro o que é que ele queria. Né? Então a gente foi trabalhar justamente nas questões internas dele, nas escolhas que já tinham sido feitas. Na verdade, a terapia é um processo de autoconhecimento. Se eu sei quem eu fui e eu percebo agora quem eu sou, fica muito mais fácil saber quem eu quero ser. Certo? Então, é esse trabalho de construção, né, no dia a dia que vai sendo feita. E uma coisa importante que ele colocou foi justamente isso. No início, a gente começa com sessões semanais. Tem pessoas que chegam tão angustiadas, tão sofridas, que pedem 2 sessões por semana. Mas à medida que vai caminhando, a gente vai percebendo que ela já dá conta sozinha, já podemos espaçar mais. Então já tinha bastante tempo, vários meses que Pedro ia a cada 15 dias. Porque nós trabalhamos no sentido de dar autonomia a essa pessoa. Até mesmo para você avaliar, né? Exatamente. E essa pessoa possa se instrumentalizar e daqui a um tempo seguir sua vida sozinha. Né? Não tenho nada contra terapias que às vezes as pessoas levam 10, 15, 20 anos fazendo, mas são linhas diferenciadas. Né? Eu tenho formação em terapias humanistas, na minha primeira formação em Gestalt terapia, e recentemente eu fiz em TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. Eu me identifiquei muito com ela porque é uma terapia muito objetiva, de curta duração. A gente vai em cima do foco, então a pessoa realmente trabalha questões pontuais e aprende, a gente instrumentaliza. Como ela é muito objetiva, a pessoa aprende a lidar com as questões do dia a dia e pode ter uma alta mais rapidamente. Tem pessoas que com 3, 4 meses já têm alta e seguem muito bem. A outra pergunta que você fez, e eu posso voltar daí a um tempo? Sim, pode. Claro, né? Eu vou dar até um exemplo, sem citar o nome. A pessoa que eu atendi alguns anos atrás, depois de 3, 4 anos de alta, ela sofreu um acidente, teve um problema grave na vida, ela ficou com um trauma muito grande e em 4 sessões ela resolveu e conseguiu desfazer aquilo e seguiu a vida normalmente. Muito legal. Até mesmo Pedro, ele hoje não tem o mínimo interesse de ser juiz, está seguindo a vida dele super bem. Chega lá pra frente, se ele tiver vontade de ser juiz, ele tem a capacidade dele, tem o estudo, bem, olha, agora eu estou preparado. Resolvi, eu quero ser juiz. É a vida dele. Isso. Ele está preparado para tomar decisões. Tá? Vou atrás de dizer uma coisa, viu? Pode ficar à vontade. A minha primeira formação é de engenheiro, eu sou engenheira química. E quem me ajudou a mudar foi justamente a terapia. Né? Eu me formei, eu comecei a estudar muito novinha, né? Me formei. Assim, sempre fui muito boa aluna, eu gostava muito da área de exatas, matemática, química, física. E claro, naquela época, eu morava em Salvador, estava construindo o polo petroquímico, todo mundo foi testado naturalmente para profissões do mercado de trabalho da época. Só que eu comecei a trabalhar como engenheiro, eu não tinha o prazer. Eu percebia que tem alguma coisa errada, porque eu não tenho esse prazer de fazer isso. E aí eu fui para a terapia. E a terapia deu a reviravolta em minha vida, porque eu questionei trabalho, família, casamento, emprego, tudo. E eu percebi que eu queria trabalhar com pessoas. Eu não queria trabalhar com máquinas, com números, com substâncias. E aí eu trabalhava como engenheira e eu fazia outra faculdade, né? Fazia psicologia. E após 11 anos trabalhando como engenheira, eu me formei em psicologia. E hoje eu posso lhe dizer que foi a melhor escolha da minha vida, porque eu me encontrei profissionalmente. As pessoas diziam que eu devia ser louca, que eu ia deixar uma profissão de engenheiro, onde eu já tinha um nome, já tinha um determinado, né, um status.